Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. O tema da mensagem hoje é a unção. Pastor Daniel, mas é Santa Ceia. Fala com Deus. Foi a mensagem que ele colocou no meu coração. Mas eu tenho certeza que vai ser muito edificante, porque quando vem de Deus é edificante. Isaías 10, 27, em reverência à palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. E logo após você pode se sentar. Aleluias. Isaías 10, 27 declara: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mais uma vez, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Pai, mais uma vez eu quero te louvar. Ministra ao nosso coração nessa noite. Fala conosco com poder e glória. Senhor, que não seja nós, mas seja o teu Espírito. Essa palavra anda borbulhando no meu coração nos últimos dias. E Senhor, eu te peço, ajuda-me a transmitir, que eu venha me desconectar de eu mesmo, me conectar ao Senhor, porque nada em mim serve para nada, somente o Senhor é tudo. Então eu te peço que eu seja um vaso de barro agora nas tuas mãos, pois o Senhor não procura vasos de ouro nem de prata, mas o Senhor procura vasos de barro. Eu te peço em nome de Jesus, fala comigo, fala conosco, amém. Pode se sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. A palavra de Deus em Isaías faz uma declaração tão forte. O Senhor declarando que aconteceria, que o jugo seria destruído, que a carga seria tirado, por causa de uma substância, por causa de algo divino que se chama unção. A unção, para ser sincero, ficou tão difícil de achar nos nossos dias, na minha opinião. Para quem já viveu, experimentou a unção do Senhor, você sabe o que eu estou falando. Quando nós encontramos a unção de Deus na vida de alguém, a gente sente a unção do Senhor. Nós tivemos cultos aqui maravilhosos, e todo culto que marca, toda pessoa que vem e deixa uma marca de Cristo, você sente a unção sendo manifesta. A unção de Deus realmente, como se dizem, faz a diferença. A unção de Deus, na verdade, ela é o poder de Deus, ela é aquela substância que vem do Espírito Santo, que faz a diferença na vida do cristão, na vida daquele que caminha com Jesus. Alguns pastores dizem que o diabo não tem preocupação, não tem medo da gente ser cristão ou ir para a igreja, não. Mas quando ele vê alguém ungido nas mãos do Senhor, aí é preocupante. Porque a unção tem a capacidade de desfazer as obras do inferno, desfazer as obras do inimigo. E a unção é diferente da presença de Deus. A presença de Deus nós vemos ali no livro de Êxodo, quando o Senhor revela a glória dele, o cabó dele para Moisés. E quando Moisés vê a glória dele, ele começa a declarar a característica de Deus. A glória de Deus é manifestada, e você vê a glória de Deus ali sendo revelada a Moisés, glória transformadora de caráter. A unção já é para trabalho, ela é aquela substância maravilhosa que Deus derramou sobre a tua vida, que fez no Velho Testamento homens matar gigante, matar urso, matar leão, que trouxe um poder sobrenatural. É para trabalho, a unção é para trabalho, a unção é para o ministério. E a unção é algo tão profundo. A Bíblia também ensina que a unção que está em vós permaneça em vós. A Bíblia é repleta de exemplos de unção, mas tem uma passagem, tem uma história que fala muito ao meu coração, que eu gostaria de falar sobre esses personagens, que está em 2 Reis, capítulo 2. A história do profeta Elias
e Eliseu. Esses dois companheiros, 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Eu acho que tem várias passagens na Bíblia que a gente vê o entendimento detalhado de como a unção é transferida, mas essa história de Elias e Eliseu é muito granular, é um ensinamento muito maravilhoso. Nós vemos aí, fica com a sua Bíblia aberta em 2 Reis capítulo 2, mas você vê em 1 Reis, não precisa de abrir em 1 Reis, quando Elias ele passa por Eliseu, e ele vê Eliseu e ele joga a sua capa. Elias tinha uma capa, e com aquela capa Deus fez muitos milagres através de Elias. Como Moisés tinha uma vara na mão dele, Elias tinha uma capa na mão dele. Eu acho interessante como Deus pega aquilo que a gente tem, aquilo que é inútil, aquilo que o homem fala, poxa, é só uma vara, é um pedaço de madeira. Alguém pode falar, é só uma capa, isso não é nada. Como no José, é o pai dele que fez um casaco, uma capa para ele. Mas na mão de Deus o pouco é muito. Na mão do nosso Deus, o pouco que você tem é muito. Então, pastor, eu estou com pouca força. É muito na mão de Deus. Eu estou com pouca fé, mas é pouca fé que Deus pode remover montanhas. Eu estou com pouca energia para andar, mas Deus é o Deus que multiplica o pouco e prepara, porque Deus vai entrar na tua casa, na tua vida, e vai multiplicar as tuas forças. Sabe por quê? A unção, ela gera algo extraordinário na sua vida e na minha vida. A unção tem o poder, para só um minutinho, Pedro. A unção tem o poder de fazer, sabe o quê? Pegar quando a gente não tem energia, não tem força mais, e de repente multiplica a nossa força. Vem uma força sobrenatural. É quando o seu natural apaga e fala, olha, até que eu cheguei, até que eu lutei, até que não aguento mais. É essa hora que a unção começa a ser ativada e trabalhar, e te leva a andar mais, e caminhar mais, caminhar mais. Então chacoalha quem está do teu lado e fala, não para, não para, porque você é ungido do Senhor. Não para, porque você é ungido do Senhor. Fala com mais fé, não para, porque você é o escolhido do Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que em 2 Reis capítulo 2, verso 1, coloca o seu olho lá, presta bem atenção, coloca o seu olho. Esses homens já estavam caminhando, já tinha um tempinho. Eliseu já tinha anos que estava caminhando junto com Elias. Eliseu já estava há tempo que ele estava observando a vida de Elias e ajudando Elias e servindo a Elias ali de perto. Eliseu já havia visto vários milagres que Elias havia feito. Ele viu várias coisas. Olha, Elias é considerado o profeta de fogo. Você lembra como ele desafiou os profetas de Baal e de Acera? Era um homem que vivia o sobrenatural de Deus. E Eliseu, no momento que ele recebeu a chamada de caminhar com Elias, ele começou a observar o chefe dele e falou, eu quero o que está na vida desse homem. Não tem nada que atrai a unção mais na nossa vida do que a associação. Quando nós nos associamos, quando nós andamos com pessoas ungidas, isso é transferido na nossa vida. Quando nós andamos com as pessoas erradas, isso também é transferido na nossa vida. Então se associa, anda com gente que tem fome de Deus. Tem gente que ama a Deus, porque isso acaba impregnando na tua vida também. Se há algo que fortalece a nossa caminhada com Jesus, é a gente escolher o nosso círculo. Porque quando você anda com gente barulhenta por Deus, gente que é alegre, gente que é vivo, você passa a ter vida, esperança. Aquela fé é contagiante. Você vê Jesus, ele era tudo sobre associação. Ele escolhia os círculos dele, principalmente em pontos específicos, momentos específicos. E a Bíblia diz assim, no capítulo 2, verso 1, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu.
Como é o nó que o Senhor escolhe, não Elias, não, olha, enfrentar a morte, mas Deus decidiu levar Elias. Eu fiquei pensando, acabou que Deus ouviu a oração dele. Porque quando ele estava fugindo de Jezabel, ele pediu a morte. Mas depois que ele enfrentou os piores medos dele, continuou a caminhada, chegou a hora de ter uma ida honrosa. O Senhor queria levar ele. E a palavra de Deus diz assim, olha só o que a palavra de Deus continua dizendo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Agora nós entendemos que a palavra ela é toda inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, e cada palavra é importante, cada detalhe é importante. E eu fiquei notando que esses homens passaram por alguns lugares específicos, 4 lugares importantes. E eu fiquei pensando, Deus, o que marcou esses lugares? Eu gostaria de destacar isso: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Foram 4 pontos específicos, e pela boca de Elias você entende que Deus levou eles àquele lugar específico. E porque era importante passar por aquele lugar, fala aos nossos corações até no nosso dia hoje. Por que era importante, sendo que Deus ia levar ele? Então Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. A primeira coisa que eu consigo destacar na palavra do Senhor, que eu consigo entender o que aconteceu, Gilgal é um ponto muito forte da história da Bíblia. Gilgal, se você for ver em Josué capítulo 5, verso 12, quando o povo de Israel chega em Gilgal, ele já estava há 40 anos comendo do maná que caía do céu. 40 anos maná aparecia do céu e o povo era alimentado pela mão de Deus praticamente. 40 anos também eles viram o que nós falamos um pouco semana passada, aquela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Mas no momento que Israel chega em Gilgal, o maná cessa, a nuvem desaparece. Era a terra prometida, o maná cessou, porque era momento de parar, porque agora era hora de aproveitar a colheita que estava na terra de Gilgal. Então Gilgal fala muito de Hebreus capítulo 11, de viver pela fé. Até então Israel estava vivendo por vista, vendo a nuvem do Senhor durante 40 anos, sendo alimentado pelo maná do Senhor. Mas chegou a hora da nuvem sair dos céus e entrar no coração deles. Chegou a hora do maná parar de cair no chão físico, e o maná está saindo, a palavra de Deus está saindo na boca deles. Gilgal fala de parar de andar pelas vistas e começar a andar pela fé. E na vida de todo homem e mulher do Senhor que quer a unção de Deus, há um processo de preparação. E a primeira coisa que Deus nos chama é andar pela fé. Porque para agradar a Deus você tem que andar pela fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, para a gente entender o que é a fé e o que a fé faz. Só um pouquinho. Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós entendemos que no momento que eles entram, eles começam a viver pela fé. Capítulo 11 declara: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você ainda não recebeu o teu milagre, mas Deus está te chamando a andar pela fé. You haven't received your miracle yet, but God is calling you to walk by faith. Você ainda não viu, não experimentou, ainda não tocou ainda, mas Deus está dizendo nessa noite: eu multiplico as tuas forças pela unção, porque eu te chamei para andar pela fé. Todo homem e mulher na Bíblia teve que passar um momento onde Deus parece que tira o seu chão. Os recursos acabam, o maná acaba. Parece que Deus até então estava te carregando. Agora de repente parece que o apoio parou, ou aquilo que te segurava parou. Não é Deus querendo te matar, não, é Deus dizendo: agora chegou a hora de viver pela fé. Agora chegou a hora de viver pela fé. E como é difícil viver pela fé. Mas não desista, não é impossível, sabe? Porque o Espírito de Deus é um Espírito que traz fé na tua vida. Tem um espírito de medo que traz medo.
1 Timóteo declara que Deus não nos deu um espírito de medo, não, mas de poder, of power, de poder. Ele te deu não espírito de medo para ficar com medo, não. Então não trava, não se paralisa, porque o espírito que você tem, ele transmite fé na tua vida. Ele transmite fé na tua vida. Power, love and of a sound mind. Timóteo declara poder, amor e de uma mente equilibrada. Então Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor, que você vai conseguir amar Ele loucamente e amar as pessoas. Mas não somente isso, mas um controle emocional, mental. Essa é a solução para a tua vida e para a minha vida, é o Espírito Santo do Senhor, porque a unção dele traz a diferença. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito da forma que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Saiba de uma coisa, Deus está falando, se aproxima de mim, mas tenha fé. Porque eu amo a fé atrai ao Senhor. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? E nós continuamos vendo no verso 33, que fala que pela fé os homens, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Não desista, você tem mais poder na tua vida que você imagina. Não desista, a unção pode muito mais na tua vida do que você imagina. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Pensa bem, se pessoas fora do tempo da graça, fora da aliança, fora do Novo Testamento, conseguiram viver num poder, numa graça dessa, imagina você na nova aliança, cheio do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, obras maiores Jesus prometeu que você faria e eu faria. Obras maiores o Senhor prometeu que você faria e eu faria. Então se posiciona nessa noite, não desista, abraça as promessas de Deus, porque Ele não desistiu de você. Pode mamãe se esquecesse do filho que amamenta, todavia se essa vier a esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Indo mais adiante, Elias partiu com Eliseu Gilgal, verso 2, e disse Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Elias vira para Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque eu vou para Betel. Ele falou, não, eu quero aquilo que está na tua vida, eu estou colado contigo, porque eu estou com uma sede sobrenatural. No meio da caminhada vem testes de Deus na nossa vida, vem testes ministeriais, dizendo, fica aí. E você, não, eu não estou acostumado, eu não quero ficar acostumado na área que eu estou, eu quero mais. Cristão que é vivo, crente que é vivo, sempre quer mais. O maior sinal de vida espiritual é a sede, é a fome. Quantos querem mais? Mais de Deus, mais da presença, mais da unção, mais da promessa. Betel é um lugar muito profético também. Se você for ver Gênesis 32, Betel é onde Jacó morre. Betel é onde está localizado ali o vale de Jaboque. É naquele momento que Jacó luta com um anjo até raiar da alva ali. E de tanto ele lutar com um anjo, o que acontece?
ele vira e Deus transforma a vida dele e dá-lhe o nome de Israel. Mas também Betel é o lugar aonde Saul lutou com Samuel. Quando Samuel vira para Saul, fala: Deus tirou o reino das tuas mãos. E Saul vira e tenta segurar a capa de Samuel, e rasga a capa, e Samuel fala: da mesma forma que essa capa foi rasgada, em outras palavras, Deus rasga a capa, o reino da tua vida também. É em Betel que você decide se você vai lutar com Deus ou com o homem. Deixa eu te dar um conselho: não lute com o homem, mas lute com Deus, porque em Betel que você morre para o seu eu. É em Betel que a sua vida é transformada. É em Betel que Jacó teve a vida transformada. Betel é lugar de decisão. Betel é lugar que Deus dá um novo nome. Eu creio que Deus nos deu um novo nome. Eu creio que Deus deu a cada um uma nova esperança aqui. Eu creio que Deus deu uma nova vida para cada um aqui. Aleluia. Não era para você estar aqui hoje, era para você estar distante da presença de Deus, mas o Senhor te escolheu, te salvou, te libertou, te levantou. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disse-lhe: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele diz também: eu sei bem, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Envia Eliseu com a mesma resposta, porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Jericó não precisa nem falar, é um lugar geográfico também muito forte. Jericó é o lugar onde o homem de Deus foi com o povo de Israel e rodaram as muralhas de Jericó, e as muralhas caíram. Mas Jericó também, em Mateus capítulo 4, é o lugar que Jesus foi tentado por Satanás. É lugar de guerra. Jericó é lugar de guerra. É lugar onde Deus começa a te treinar e me treinar para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Jericó foi um lugar de decisão para o povo de Israel. Era um lugar de conquista sobre as muralhas, sua conquista sobre aquela cidade. Jericó, no Mateus capítulo 4, você vê Jesus vencendo o inimigo com a palavra do Senhor e resistindo ao diabo até que o diabo viesse fugir dele. Não desista no teu Gilgal. Quando você está andando pela fé, não desista no teu Betel. Quando parece que você está lutando ali com Deus em oração e Deus está transformando o teu caráter. Mas também não desista nos dias de Jericó também, que parece que você está numa guerra espiritual. Não desista, porque você está num processo de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Não desista. É onde o flesh dá, é onde a carne dá. Betel. Jericó é onde o inimigo dá. Jericó é onde você começa a dominar sobre os teus inimigos, dominar os seus medos, dominar os seus pavores, dominar aqueles demônios que te atormentam anos, dominar os divórcios que precederam as suas gerações passadas. O teu Jericó é aquele momento que você enfrenta os seus piores pesadelos. É onde Deus te traz e fala assim: olha, está doendo, parece que o inimigo tem força, mas eu vou mostrar que eu e você somos mais em Jericó. Você vai vencer, só não para. Faça como Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. A gente tem que ser um pouco insatisfeito espiritualmente, vamos dizer assim. Eu não sei como falar isso, mas a gente sempre tem que querer mais de Deus, mais de ouvir Deus, mais da unção de Deus, mais de santidade na nossa vida, mais de glória na nossa casa. A gente tem que ser mudar de glória em glória. A gente tem que querer mais e mais e mais e mais, porque a vida cristã é um processo. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito aqui em nenhum lugar, só há um perfeito. Mas cada dia nós estamos olhando para Ele e falando: Senhor, me transforma, me muda. Eu estava lá em casa hoje, mas Deus, me mata, me muda, me transforma, me faça a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero mais, mais, mais.
Eliseu tinha isso, ele queria mais. Salvação é gratuito, mas a unção tem um preço. Salvação você recebeu pelo sangue de Jesus, mas a unção tem um preço caro. The anointing of the Lord, a unção do Senhor tem um preço. Você vai receber não de Elias, você vai receber não de líder, você vai receber situações complicadas, terras diferentes. Tem hora que eu estou vivendo uma coisa hoje que eu estou assim, pai, isso eu nunca vivi. Aí de repente, pai, isso também eu nunca vivi. Aí de repente, pai, isso eu nunca vivi. É Deus nos ensinando a passar por momentos e estações diferentes e perseverarmos em comunhão com Ele. Mas há uma solução. Quando nós passamos na presença dEle tempo, a gente fica inabalável nele, a gente fica firme nele. Pode vir o vento, a gente está firme. A única coisa que vai te segurar em Gilgal, Betel, Jericó é a presença do soberano. Porque Ele é um rochedo, Ele é um exército todo, Ele é muito mais do que isso, incomparável. Ele é tudo que você precisa, só não para. Eu fico pensando, quantos param por esse processo em receber mais a unção? Quantos param e desistem? Talvez a maioria para. Por isso que Deus nunca escolheu, quer dizer, Deus nunca precisou de muitos. Deus sempre usou um homem, uma mulher, um Billy Graham, um Eli. Para cada geração Deus tem levantado um, muitas vezes, ou dois. Mas sabe de uma coisa, Deus não precisa de um exército. E eu creio que aqui tem alguém dizendo assim, ó, eu sou um, eu quero ser esse um na mão de Deus. Eu não tenho recurso, mas Ele é o meu recurso. Eu não tenho força, mas Ele é a minha força. Eu não tenho capacidade, mas Ele é a minha capacidade. Só não pare. Não desista. Não desista. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da sua cabeça? E disse ele também, eu sei, calai-vos. Gente, se fosse eu aqui, seria uma tormenta na minha cabeça. Primeiro o líder falando, fica-te aqui. Segundo, esse bando de profeta aqui, 50 profetas falando, você está sabendo que Elias vai ser tomado? O engraçado é que ele fala, calai-vos, eu já sei. Quem tem intimidade com Deus não fica esperando o profeta falar. Você já sabe o que o profeta está falando. Quando o profeta vem, ele está confirmando que o Espírito de Deus anda falando ao teu coração. Quando o profeta vem, você já sabe o que Deus está falando. E quando o profeta fala, você sente que é de Deus falando ao teu coração. Quantos profetas de Deus tem aqui na casa do Senhor? Vocês são profetas do Senhor, escolhidos pelo Senhor. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram ao Jordão. E foram 50 dos homens, dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto do Jordão. Jordão fala de lugar de visão. Jordão foi o lugar que Jesus foi batizado por João Batista e desceu. Eles viram a pomba descendo, o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus. Jordão é lugar de visão. Saiba de uma coisa, saíram do primeiro lugar em Gilgal, mas quando chegou no Jordão a situação já era outra. Muitas vezes o Senhor no começo lá atrás nos chama a viver pela fé, para que lá na frente a gente comece a contemplar a visão espiritual daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Jordão é lugar de visão. Então a Bíblia fala assim que 50 dos profetas pararam de longe, e eles ambos pararam junto do Jordão. Elias e Eliseu param diante do Jordão. Então Elias toma sua capa e a dobrou e aferiu as águas, as quais se dividiram ambas e passaram em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Chegou o momento de decisão. Elias vira para Eliseu, e aí, o que você está querendo?
Você ainda quer? O desejo ainda está lá, o sonho ainda está lá, a sede pela unção ainda está lá. Você ainda está vivo espiritualmente, você ainda quer. Eu vejo esse cenário aqui como José quando foi chamado por Faraó. Depois de 13 anos ele chega diante de Faraó. E aí? Eu ouvi falar que você interpreta sonho. Não, é Deus que interpreta. Ele ainda estava com sede, com fome. Vaso na mão de Deus, sendo usado pelo Senhor. Nada matou a unção de Deus na vida dele. Nada matou relacionamento, somente afinou. Somente aperfeiçoou. Porque tudo que você está passando está aperfeiçoando a tua comunhão com Ele. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Verso 10: coisa dura pediste, porque não depende de mim, depende de Deus. Muito difícil o que você pediu. Porque, ó Eliseu, não depende de mim, só Deus pode te dar o que você pediu. Naquela época o filho primogênito tinha direito ao dobro de tudo que o pai tinha. Mas o que Eliseu estava dizendo: eu não quero o dobro natural, eu quero o dobro espiritual. Deus está levantando uma geração de Eliseu que está com fome do dobro espiritual. A gente viu muita coisa, mas a gente quer o dobro. A gente viu a glória, mas a gente quer ver muito mais. A gente já viu a unção, mas a gente quer muito mais. Há uma geração que Deus está levantando de Eliseu, que vai chegar em terras depois e falar, o povo vai falar assim, ó, a terra é bem situada, mas a água é ruim e a terra é estéril. Não, ok, então pega uma vasilha de sal lá, deixa eu jogar na fonte das águas, sabe por quê? A terra é boa sim, Massachusetts é terra boa, mas vai vir profeta Eliseu de Deus, que vai ser sal na terra e luz no mundo, e vai haver vida aonde há esterilidade. A terra é boa, mas o que falta muitas vezes é profeta Eliseu. A gente às vezes fica xingando a terra, essa terra é difícil, essa terra é fria espiritualmente. Para Eliseu não tinha terra ruim não, tinha falta de sal, tinha falta de unção dobrada. Porque terra, quando chega gente ungida do Senhor, as águas são curadas. Você sabe o que faz a terra ruim? As fontes as águas estão podres. Às vezes pecado no púlpito, adultério no púlpito, as águas estão sujas, a terra se torna estéril. Mas Deus está levantando uma geração de Eliseu, porque eu creio na vinda do meu Jesus, e eu creio que vai vir um avivamento. E Deus está levantando, olha ali aqui um grupo de Eliseus, que não vai ficar amaldiçoando a América nem o Brasil, que não vai ficar amaldiçoando a sua casa e a sua geração, mas vai dizer, a terra é boa, a água está ruim, a água está ruim, e a terra está estéril, mas traz sal. Traz sal, traz sal. E sal fala de temperar, dá gosto. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Então você que dá gosto ao mundo. E outra coisa, o sal também preserva. Então você que traz preservança para a tua geração, acorda, você e Cristo é a solução para essa geração. Nós temos uma responsabilidade muito grande todo dia que a gente acorda. A gente é a solução para a nossa geração. Você, Eliseu, escolhido por Deus. Pastor, eu não sinto. Deus não trabalha com sentimento, Ele trabalha com Hebreus 11. É pela fé. É com você mesmo. Até onde você vai fugir? Até quando? Até quando? Quando nós chegamos lá, né, Sebastião, tinha um pastor lá orando por esse rapaz, e o pastor virou para o pai e falou assim, rapaz, agora é hora de estreitar. Correu, mas agora é de estreitar. Jogou na lata assim com o pai. Eu falei, meu Deus, eu não estou aqui para julgar. Eu fiquei calado, eu falei, meu Deus, mas será que é? 22 aninhos. Para de correr. Abraça aquilo que você já foi chamado para ser. Eliseu de Deus, o Senhor me manda dizer isso, Eliseu de Deus, mulheres de Deus, Esther de Deus, Eliseu de Deus, mulher de Deus. Pastor, me sinto sozinho. Deus pode usar você e mudar toda a geração.
Quanto mais a gente está quebrado, mais Deus visita e fala. Quanto mais frágil a gente está, mais a unção ela é derramada. O momento de unção mais precioso é experimentado nos piores vales. O momento de glória mais forte é no momento que nós sentimos mais sozinhos. Você, Eliseu de Deus, coisa dura pediste. Agora tem um porém: se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Se não, não se fará. Se você tiver visão espiritual, vai ser feito. Se você estiver vivo espiritualmente, vai ser feito. Não depende de mim. Por isso que é difícil, depende de Deus. Agora, se você tem sede, porque Deus quer. Deus é uma fonte limitada. Se você quer ser usado por Ele, Ele quer te usar muito mais. Se você está com sede da unção nessa noite, Ele quer derramar muito mais. Uma vez eu perguntei, pastor, qual o limite de conhecer Deus? Não tem limite, é de glória em glória, é de glória em glória. Qual o limite da unção? Será que ele... Aí eu gostava muito de um pastor americano, ele falou, não, aquele pastor não é o limite, não há limite, depende da tua sede e daquilo que você está disposto a pagar um preço. Deus está levantando um povo com fome louca, que vai operar milagres e maravilha na mão do Senhor. E esse povo também está aqui em Denver, em nome de Jesus. Os demônios têm que correr quando você ora. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. E sucedeu que indo eles falando, andando e falando. Isso eu achei interessante, a Bíblia falar que eles estavam andando e falando, como se estivesse distraído. E a coisa que mais a gente perde muitas vezes é as distrações. Como vem distração? A gente começa um culto, vem distração. A gente vai orar, telefone. Não é um negócio, distração é um negócio complicado. A gente quer conectar em Deus, de repente a criança começa a chorar. E a gente tem que procurar aqueles momentos caladinho com o papai e falar, papai, agora sim, agora não tem distração. E Eliseu poderia ficar distraído, mas engraçado que ele estava andando falando, mas ele estava ligado. Ele continuou a caminhada, não sabia quanto tempo ia fazer essa caminhada, mas continuou ligado. Eu estou falando com Elias aqui, mas eu estou ligado naquilo que eu quero. Eu não perdi o propósito. Eu vou andar com, olha, o meu mestre aqui, mas eu não vou perder o propósito, porque eu sei porque que eu estou do lado dele. Não é porque ele é bonito e cheiroso, não. It's because I want a double portion of the anointing in my life. É porque eu quero uma porção dobrada do Espírito sobre a minha vida. E não há nada que vai tirar o meu foco. Satanás vai tentar tirar o teu foco. Ele vai jogar tudo contra você muitas vezes quando você está determinado a pegar aquela unção. O desânimo vai bater, as vozes vão falar, mas não pare, porque o grande eu sou está contigo. Don't give up, não desista. Go after the anointing of the Holy Spirit. Vai para a unção do Senhor, pega a unção do Senhor. Não desista. Você acha que o diabo está atrás de você porque você é bonitinho, bonitinha? Não, porque Deus falou sobre a chamada na tua vida. E Ele quer que você faça agora. Eu cansei, parei, estacionei, deitei, desmaiei, dormi. Não. E Deus está falando, não pare. Porque aquele que espera no Senhor renovará suas forças. Subirá com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas ninguém investe em mim. Eu sou aquele que invisto em você. Mas ninguém abre a porta para mim. Eu sou a porta na tua vida. Mas ninguém faz nada por mim. Eu sou aquilo que já fiz tudo por você e continuo fazendo. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa noite. Quantos estão sentindo a unção do Senhor? A the anointing of the Lord que faz a diferença. A unção vai fazer a diferença na tua casa, mas a unção vai fazer a diferença naqueles que estão em volta de você. Prepara, porque a atmosfera na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia vai mudar. Eles estão conversando e caminhando. Com isso eu termino. E eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separam um do outro.
Olha que loucura, cavalo de fogo e carro de fogo. Imagina, pastor Silvani, cavalo de fogo, cavalo no céu. É muito mistério. O teu mestre vai vir montado num cavalo branco. Para quem gosta de cavalo, dá glória a Deus. Aí vem e separa os dois. Essa carruagem de fogo, Simone, que coisa maravilhosa. Imagina a experiência. A Bíblia diz assim: separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não subiu no cavalo e nem na carruagem, tá? Ele subiu num redemoinho. Olha só. O que vendo Eliseu clamou. O que vendo Eliseu, ele viu. Sabe por quê? A gente tem que ter visão espiritual. Quem tem visão espiritual viu o que Deus falou aqui há uns dias atrás. Quem tem visão espiritual sente o mover da unção do Senhor. Quem tem visão espiritual consegue discernir os movimentos. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Mas quem é do Espírito entende o linguajar do Espírito. Ai, eu não posso entrar aí, mas que Deus venha nos dar uma visão espiritual, uma audição espiritual, para entender qual é a vontade de Deus e o que Deus está fazendo. Meu pai, quando ele viu, ele clamou: meu pai, quer dizer, considerava ele um pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. No momento ali, Eliseu começa a ter um momento de luto, porque ele sabia que não viria mais o mestre dele, o líder dele. Ele rasga suas vestes. Ele poderia ter entrado nesse momento no estado emocional e chorado e desistido. Fala assim: eu não sei se eu vou conseguir. Como Moisés levantou, morreu e veio um outro e Deus levantou. Agora é com você, Moisés, meu servo é morto. Agora levanta, Josué, porque agora o negócio é com você. Nós já vimos grandes moveres de Deus que parece que já morreu, mas tem uma coisa: Josué está se levantando aqui, Eliseu está se levantando, está levantando uma geração que é ousada, que vai ver o dobro dos milagres. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas não parou por aí não. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. Pega meu blazer aí, amor, faz um favor. Minha esposa está linda hoje, meu Deus. Eita. Não posso nem ficar olhando muito para ela, que senão eu distrai da mensagem. E vai cair na capa de Elias. Imagina Eliseu vendo. E cai a capa. Agora a capa vai ter unção dobrada. Ele viu a capa. O que ele poderia ter feito? Essa capa vale muito. Eu vou cortá-la em vários pedacinhos e vou vender, vou fazer um comércio. Essa capa é de Elias. Eu vou cortar em vários pedacinhos e vou fazer muito dinheiro. Como também ele poderia ter feito assim: olha, essa capa é de Elias, eu vou criar um monumento, eu vou criar um ministério grande, eu vou criar um império, eu vou criar uma denominação com essa unção, essa capa. Não, mas ele pega a capa, chega diante do Jordão, e quando ele bate no Jordão, ele grita: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Agora chegou a hora de eu ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Agora chegou a hora de eu usar aquilo que Deus está colocando na minha vida para a glória e honra do nome do Senhor. Se você for ver a história, Eliseu realmente opera o dobro dos milagres que Elias operou pelo nome do Senhor. Mas quanta perseverança, quanto aprendizado. Se coloca de pé neste momento. Às vezes a gente luta tanto pela capa. Quando a capa cai, a gente não faz nada com ela. Ou quando a capa cai, a gente usa para as coisas erradas.
Deus depositou uma capa sobre a tua vida, uma chamada. É com você mesmo. É com você mesmo. É com um pouquinho mesmo. Pastor, mas eu sinto que não tem nada. Moisés também tinha uma vara com 80 anos de idade. Eliseu só tinha uma capa. E ainda era calvo. Nada contra os calvos, amém? Cadê um? Mas tinha uma unção sobrenatural na vida dele. Quando ele recebe essa unção sobre a vida dele, o primeiro milagre, então, ele partiu o Jordão. O segundo milagre, ele chega, se eu não estou enganado, em Betel, e Deus usa ele para curar as águas daquele lugar. A terceira coisa que acontece é aquelas crianças, a gente ouviu o Theo falando essa semana retrasada, que havia 42 crianças ali que começaram a zoar Eliseu, o calvo, o careca. Ele vai, amaldiçoa e vem 2 ursas e despedaça aquelas crianças. Havia uma unção protetora tão forte sobre a vida daquele homem. Sabe de uma coisa? Deus te escolheu. Não temas. Você que tem que entender a autoridade que Deus já te colocou na tua vida. Fecha os olhos. Gilgal, lugar de fé. Betel, lugar onde a carne morre. Jericó é onde você vence as suas guerras. Jordão, lugar de visão. Você vai vencer. Você vai vencer. Feche os olhos, vamos orar. Fala com Ele, fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Deixa a sede vir. Não deixa nada parar a tua sede, não. Não deixa ninguém entulhar seu poço, não. De areia, não. Continua sendo uma fonte de água viva. Continua sendo uma fonte de água viva. Deixa acontecer como Paulo falou com Timóteo. Desperta o dom que há em ti, que foi te colocado com minha imposição de mão. No original fala stir up, mexe esse dom, deixa ser agitado dentro de você esse